sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Deus é o Senhor da vida. Está aqui uma coisa que não precisa ser desenhada para ninguém. Quem criou o céu e a terra, e nós assim o cremos, foi Deus. Quem deu a vida ao homem foi Deus. Deus é o Senhor da vida, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor de todas as coisas. É este mesmo Deus que na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que se encarnou, isso é bíblico, não estou inventando, viu? Está lá, João, primeira carta de São João, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Leia Lucas capítulo 1, todinho, vê lá, principalmente os versículos 26 ao 38, fala do diálogo do anjo com a Virgem Maria. Deus, este mesmo Deus que se manifesta na pessoa de Jesus, Ele chama a todos. Você, eu, a todos. Todos nós somos chamados a sermos servos. É um chamado que Deus está fazendo. Só que ninguém é obrigado a ir. Ninguém aqui é obrigado a fazer o que Deus pede para ser feito. Ninguém é. Deus, Ele sabe o porquê que Ele colocou dentro de nós o livre-arbítrio. Nós somos chamados para vivermos a liberdade. Gálatas capítulo 5. Não a liberalidade. Bom, para entendermos melhor isso, nós precisamos entender o pensamento de um santo, e não necessariamente como santo, mas como um filósofo, Santo Agostinho, que fala sobre o livre-arbítrio e a liberdade. Qual a diferença de ambos? Deus nos chamou para vivermos a liberdade. Quem é livre? Quem ama. Porque a verdadeira liberdade, a única verdadeira, a única liberdade que é verdadeira, nos eleva para Deus. Quando eu não vivo a liberdade, eu vivo o livre-arbítrio, que supõe as minhas escolhas. E Deus, Ele deixa nós fazermos as nossas escolhas. Bom, Deus está chamando, mas Deus sabe que não são todos que vão querer. Por quê, Padre? Olhando para este evangelho, onde Jesus nos conta uma parábola, conta a seus discípulos, dizendo como é o reino dos céus. Jesus está tentando desenhar um pouquinho aqui para nós como é o reino dos céus. Imagine o reino dos céus como uma grande vinha, como um grande campo, onde o patrão sai e contrata quem ele quer. Ele chama todos, ele chamou todos. Assim é Deus, Ele chama a todos para irmos para esta vinha, que analogicamente no evangelho de hoje é representada a vinha, mas Jesus está falando do céu. Todos nós somos chamados para o céu. Só que para irmos para o céu, nós precisamos trabalhar nesta vida, porque o céu e a entrada no céu é a recompensa deste trabalho que nós realizamos aqui. Está entendendo? Estou tentando ser o mais assim objetivo possível. A recompensa é o céu, que nos será dada de acordo com o trabalho que Deus nos determinou aqui nesta vida. Este trabalho que supõe a igreja
é necessariamente um trabalho cuja vida que Deus nos deu, lembre-se que Deus, Ele é o Senhor da vida. Se Ele dá, Ele também pode tirar. E no momento em que Deus, Ele determinar que sua vida não mais existirá, não vai existir. Esta vida, sim, que nós queremos aqui na terra e a desejamos muito, porque cremos que é bom e é bom, desde que nós vivamos de uma maneira agradável a Deus. O que parece que, embora Deus nos revela na sua palavra que pensa diferente de nós, Isaías, primeira leitura de hoje, os meus pensamentos não são como os teus pensamentos, e os meus caminhos não são como os teus caminhos. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Antes de dizer não para os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus, eu creio que seria muito sensato, e não é nenhum princípio religioso aqui, você conhecer o caminho. Seria uma burrice e muita ignorância da nossa parte trilharmos um caminho que não conhecemos. A vida não é um jogo de sorte. Eu vou tentar para ver se dá certo. Não é. Se Deus mostrar para você, Deus já está dizendo, vai dar certo. Se for o caminho que Deus escolheu para você, vai dar certo. E olha, os teus caminhos, embora diferentes, os teus pensamentos, embora diferentes, pode, se você se der ao trabalho nesta vida, em conhecer os caminhos de Deus, e aí não vamos falar de sorte, mas de graça, pode ser que sejam iguais aos de Deus. Pode ser que o que você quer está no coração de Deus, mas Deus quer que você conheça os pensamentos deles, os pensamentos dele, os caminhos dele. Então, nesta vida, nós somos chamados a trabalhar no anúncio do reino, somos todos servos. Deus chama a todos. E se nós não trabalhamos como servos nesta vida, eis um pecado que nós cometemos diante de Deus, porque Deus chama. Dizer não para Deus, embora eu particularmente considero um pecado venial, mas é um pecado. Porque se você que não gosta de ouvir não, muito menos Deus. Embora o seu não diminua Deus, embora o seu não o engrandeça, mas diminui você diante de Deus. Você não gosta de ouvir não. Ninguém aqui gosta de ouvir não. E muitas vezes a vida nos ensina a ouvirmos tantos nãos, os mais vividos aqui. Estou mentindo? A vida nos ensina a ouvir tantos nãos e como é ruim. Mas nós temos que com esta vida fazer o quê? Engolir seco. Não é assim? É desagradável, para Deus também é ouvir o seu não. Então, Deus te chamou, se você disser sim para Deus, Ele vai determinar, olha, eu quero que você viva à altura do Evangelho. Segundo a leitura de hoje da carta de São Paulo aos Filipenses, vivei à altura do Evangelho de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, que também não é um bicho de 7 cabeças. Nós só achamos estranho e estranhamos a vontade de Deus porque simplesmente nós não a queremos. Isso porque não nos damos o trabalho de conhecer a vontade de Deus, como se nós não fôssemos conseguir. Se eu nesta vida busco estar com Deus, então eu vou conseguir viver a vontade de Deus, que por sinal é a vontade que vai me fazer e fazer você feliz. Então, nesta vida, Deus pode determinar você a viver à altura do Evangelho num santo matrimônio, numa santa relação. Eu disse isso na missa anterior e vou repetir.
na sua vocação, que pode ser o matrimônio ou que é o matrimônio, tem que ser uma vida à altura do Evangelho. Porque se não for assim, vai chegar um dia que Deus ele não estará mais perto de você. Vai acabar. Mas padre, Deus ele não é onisciente, onipresente, ele não é eterno. Como que Deus ele vai estar um dia longe de mim? Porque se você está longe dele, Deus ele vai permitir que você perceba esta distância e você vai ver que Deus está longe de você. E quanto mais longe de Deus, mais difícil é de escutá-lo e de ele nos escutar também. Eu acredito que Deus não escreve certo por meio de linhas tortas. Isso para mim não é uma verdade. Deus escreve certo com linhas retas, linhas certas. E você pode ser essa linha certa. É só querer e se dar o trabalho e fazer um esforço e receber de Deus. Às vezes, como a vida nos ensina, assim age Deus conosco, nós ganhamos o que nos desagrada. E onde é que está a graça? A graça está em esperar de Deus a recompensa maior, o céu. Em receber de Deus, às vezes, supõe receber o que não nos agrada. Por quê? Porque é de Deus que pode tudo na minha vida. Eu quero muito. Você quer pouco ou você quer muito de Deus? Mas eu digo para você, é melhor pouco com Deus do que muito sem Ele. Porque vai chegar um momento em que você vai precisar de Deus. E isso aqui não são só palavras ditas, é uma profecia. E eu estou profetizando. Vai chegar um momento em que você vai precisar de Deus. Como um filho e a filha, na hora das situações difíceis, precisam do pai e da mãe. Não é assim, pais? Na hora do perigo, mãe, pai. Filho casa, filha casa. Os primeiros meses é uma maravilha, né? Aí quando vem as primeiras dificuldades, mãe, pai. O que é normal. Eu estou usando disso para dizer para você que vai chegar um momento em que sua alma necessitará de Deus. Só que pode ser que Deus esteja distante, Deus não vai te ouvir. Você não quis ouvir Ele por um bom tempo. Lembra lá do Evangelho de São Lucas, se não me falha a memória, capítulo 9. O pobre Lázaro e o rico. O rico morreu, o Lázaro que não tinha nada, passou as misérias da vida, não comia nem a comida dos porcos, foi para o céu, e o rico Lázaro foi para o inferno. E aí Deus deu a graça do rico ver o céu, o pobre Lázaro e Abraão no céu, e começou a gritar lá, pai Abraão, vem saciar minha sede, deixa eu ir para aí, pai Abraão. Não, agora já era, vai haver esse tempo. Então Deus está dizendo o que para você hoje? Buscai-o enquanto pode ser achado. Enquanto pode. Buscai-o enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho. Abandone o pecador o seu caminho. E Deus está dizendo isso porque Ele não é um bicho. Ele não é. Deus não é um monstro. E o homem injusto abandone suas maquinações, volte para o Senhor, volte enquanto Ele pode ser achado, volte para o Senhor enquanto Ele está perto, e Deus terá piedade de você. Volte para o Senhor, que terá piedade de você, pecador. Volte para o seu Deus, que é generoso no perdão. Ainda que Deus lhe dê pouco, agradeça a Deus. E ainda que Deus lhe dê o que você não gostaria, Deus sabe o que é melhor para você.
e para mim. Como um padre, viver à altura do Evangelho, isso pode custar muito. Pode custar até o que eu não gostaria. Para você também, para todos nós. Mas a recompensa maior não está nesta vida, está no céu. E receber de Deus o que Ele quer para nós, nos dignifica e nos dá o crédito e o direito de entrarmos no reino dos céus. Eu não sei se você quer ser santo, eu quero, e eu vou ser. Está muito repetitivo isso, mas eu não vou cansar de me dizer, como dizia São Geraldo Magela. Vamos celebrar no mês que vem, mês de outubro, São Geraldo Magela, um santo jovem, que foi para o convento aos 16 anos e colocou na porta do seu quarto um escrito: eu vou ser santo. Eu também vou ser santo. Se Deus pode fazer isso, por que eu vou dizer que eu não vou ser? Só que eu vou ser santo como um padre, você vai ser santo como um marido, como um esposo, como esposa, e que seja santo. Se não for santo, lá no inferno você vai lembrar de mim. E se eu for para o inferno também, eu não vou, porque eu vou para o céu. Mas imaginemos, se nós dois fôssemos para o inferno, nós vamos sentar lá e vamos conversar. Eu te falei? Acabou, já era, né? Agora não tem marido, não tem mulher, não tem esposo, não tem esposa, não tem filho, não tem nada, não tem namorado, não tem namorado, não tem amigo, não tem nada. Só tem isso aqui, ó. Mas foi avisado. Foi dito. Abraão disse ao rico lá: olha, eles não escutam os teus familiares nem aos vivos, como é que vão escutar os mortos? Você que está aqui hoje, você que reza conosco em casa, escute a Deus. O que Deus está pedindo nos é possível. Nos é possível. Você quer o que você quer? Você deseja o que você deseja? Vou te dar um conselho muito sensato. Pede permissão para Deus, Ele vai deixar. Só que Deus, Ele vai cobrar uma coisa de você, que seja santo. Só isso. O que tem de mais nisso? Essa é a recompensa, é o que Deus está pedindo, é o que vai custar para você na vida que você quer. Todos nós, vivei à altura do Evangelho a sua vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio Em Deus Pai.